Você sabia que existe uma competição internacional de drones? Tá na moda, né? Todo mundo curte o drone. E mais, que tem estudantes da ESC, a Escola de Engenharia da USP São Carlos, que vão participar? Gostei da sua curiosidade. Então espera aí que a gente já vai conversar com você sobre isso. Então, 8 estudantes de graduação de diversos cursos da ESC e integrantes do grupo Semear garantiram presença na próxima edição da IMAV, International Micro Air Vehicles Conference and Competition. Espero ter falado mais ou menos bem, né, professor? A maior competição e conferência internacional na área de drones e veículos aéreos não tripulados. E é claro que a gente chamou alguns dos integrantes aqui para contar todos os detalhes. Muito bem-vindos todos. Professor Marcelo Becker, que atua no Departamento de Engenharia Mecânica da ESC, é líder do grupo de robótica móvel do SEM, ESC USP. É SEM ou é SEM? Pode ser os dois, Pode né? ser os dois. Então, tá Departamento de Engenharia Mecânica. E coordenador também e membro do Conselho Diretor do Centro de Robótica de São Carlos, correto? Correto. Um prazer estar aqui, Cláudia. Eu que agradeço, viu, a sua presença. Vitor Garcia Ribeiro é estudante do 3º ano de Engenharia Mecatrônica da ESC e diretor do Núcleo de Robótica Aérea do Grupo Semear. Tudo bom? Boa tarde, muito feliz por estar aqui hoje. Que bom, fico feliz também. E o Renan Ribeiro Machado é aluno do 4º ano de Engenharia Mecatrônica da ESC e vice-diretor do Núcleo de Robótica Aérea do Grupo Semear. Bem-vindo também. Muito obrigado. Explicando para você que nos acompanha que o Grupo Semear, Soluções em Engenharia Mecatrônica e Aplicação na Robótica, é um grupo sem fins lucrativos e organizado por alunos da USP São Carlos, contando com projetos de robótica, desde de controlados, autônomos e aéreos. O grupo também apresenta projetos de extensão. Correto? Faltando alguma coisa? Gente, me corrijam aqui ou me ajudem a complementar alguma coisa. Tudo perfeito. Então, beleza. Então, já que a gente está tudo junto aqui, a gente já começa com as perguntas, porque eu acho que a gente fica com aquela curiosidade. A gente vê um drone, já aguça, né? Todo mundo fica ali, nossa, um drone, o que você quer estar fazendo? Então, a gente conversar sobre isso agora e sobre uma competição, acho que fica bastante interessante para todo mundo. Como que surgiu a ideia de participar dessa maior competição internacional de drones? Quem pode responder para mim? Os meninos aí, eu acho que eles que foram atrás, né? Com certeza. Mesmo? Então conta. Bom, nosso grupo especializado na parte de robótica aérea surgiu há alguns anos só. E a gente vem desenvolvendo projetos tanto em drones quanto em outros robôs também, mas a gente principalmente em drones. E a gente participa desses desafios de engenharia que a gente chama, né? Que são as competições. E pela primeira vez esse ano a gente decidiu ir atrás de algo um pouco mais longe, maior, né? Que é participar da IMAV, que é essa competição internacional. Essa ideia surgiu ano passado, quando eu e Renan, a gente assumiu a diretoria do núcleo e falou que era uma hora de a gente tentar. A gente, há muito tempo, já vem trabalhando com esses projetos, as coisas vêm progredindo e a gente sabia que dava pra gente ir num novo horizonte agora. Mas aqui no Brasil, vocês já competiram? Sim, inclusive... Nacionalmente, sim. Sim, inclusive... Essa ideia, o protótipo dessa ideia de ir para lá surgiu ano passado em outubro, quando a gente foi no Nacional em Salvador. Aí a gente viu que a nossa tecnologia está muito boa, está bem desenvolvida, tem um know-how bacana na equipe. E por conta disso, dá pra gente mirar mais longe do que isso. Desafio, né? Isso. Aí quando a gente assumiu, a gente começou a ver a viabilidade de ir para essa competição. Porque além do desafio técnico, também tem o desafio financeiro. Que naquele momento era nosso maior empecilho. Nós tínhamos já capacidade de desenvolver um projeto que fosse para essa competição e fosse bem nessa competição, mas eles não tinham o dinheiro para ir para lá, propriamente dito. E a gente começou desde dezembro do ano passado a começar a correr atrás de formas de conseguir ir para lá e felizmente deu certo. Então, estamos aqui hoje, né? 8 pessoas vão, né? Isso. No final das contas eram 6, já aumentaram 2, então rendeu. Estávamos calculando para 4. Olha só, que bom. Isso quer dizer que todos confiam em vocês, não é? Sempre. Fala a verdade. Qual que é a importância dessa competição, então, para o grupo, para a universidade? Assim, a IMAV, ela é conhecida como a maior competição de conferência de drones do mundo. Então, é basicamente onde vai os melhores pesquisadores, os maiores laboratórios do mundo. Muitas empresas vão estar lá também, vendo o que a gente está desenvolvendo. E a gente vai ter a possibilidade de levar o nome da USP, o nome da escola, até o nome do Brasil para lá, para mostrar que a gente está desenvolvendo
o estado da arte nessa tecnologia dentro das universidades aqui no país com tecnologia nacional. Então, é uma oportunidade muito boa para dar visibilidade para o país, para a universidade, para o grupo também, por consequência, e também de desenvolver os membros, porque o desafio lá é realmente bem complicado. E a gente trabalhar com isso durante todo esse ano que está desenvolvendo é uma excelente oportunidade para formar os engenheiros aqui mesmo. Ter esse know-how técnico, desenvolver. Isso é uma coisa muito útil para a gente como estudante. O importante é citar, né, que o projeto todo é deles. Eles não compraram um drone e estão levando o drone. Foi tudo desenvolvido pelos alunos. Né? Eles mesmos criaram. Exatamente. A gente simplesmente comprou as peças, né, mas todo o projeto, tudo foi baseado naquilo que eles fizeram. Então, quais são os maiores desafios técnicos que vocês enfrentaram para desenvolver esses drones, hein? Dos projetos para competição, existem 2 categorias, né? Que os drones normalmente operam até no mercado e como a gente vê no dia a dia. Que são os drones para ambientes fechados, que são os drones indoor. Então, por exemplo, galpões, inspeções, né? E os drones outdoor que vão voar ao ar livre, né? Então, o nosso desafio era ter esses 2 projetos, né? Até ano passado a gente já tinha o nosso primeiro drone que a gente desenvolveu, que era focado para o indoor, que são os ambientes fechados. Esse ano a gente sabia que a gente precisava não só melhorar esse projeto, mas criar esse novo projeto de um drone maior que pudesse voar em ambientes abertos. E aí foram criados especialmente para o evento ou não? Ou vocês já vinham criando? Então, mais ou menos. O drone indoor foi desenvolvido antes, então não foi feito para o evento, ele está sendo adaptado para o evento. Entendi. O drone outdoor, a gente conseguiu o recurso para ir para o evento no meio do projeto do drone outdoor. Então a gente foi adaptando ele para se adequar ao evento enquanto a gente já fazia ele. Então, meio que sim, o outdoor pelo menos. Mas a gente também tem uma ideia de desenvolver os drones não apenas para a competição em si, mas gerar uma utilidade para eles mesmo. A gente tem feito alguns projetos para o drone indoor de conseguir analisar estoques em fábricas, por exemplo, e para o drone outdoor de gerar mapeamentos de grandes áreas. Vocês já colocaram um objetivo para eles. Isso. E coincidiu que a competição, pelo menos do outdoor, também envolve mapeamento. E aí já estava desenvolvendo algo direcionado para mapeamento e casou as 2 coisas. Olha que sorte, hein? Bom. Então, foi meio que não, mas na prática sim. Sim. Eu vou fazer uma pergunta que talvez, né, seja um pouco difícil de ser respondida. Vai que alguém está ouvindo aqui a gente. Mas vocês podem explicar, em linhas gerais, assim, como que os drones desenvolvidos por vocês se diferenciam dos outros? Eu acredito que, assim, o maior desafio nosso, como o professor falou, é a gente desenvolver do zero o drone. Então, todo o projeto estrutural dele é nós que fazemos. Então, não é nada comprado, né? Então, acho que o maior desafio, assim, é a gente poder conceber algo do zero. Então, claro, baseado no que existe, né, tem toda a pesquisa que os nossos membros fazem, e é poder desenvolver esses drones que vão funcionar em vários ambientes, né? A gente não quer só que eles fiquem em uma competição e fiquem perdidos, né? Tem tudo isso de agregar. Que tem um objetivo depois, né? Exato. Eles vão desde a escolha, né, dos motores, do tipo de hélice, as dimensões, quer dizer, tudo feito do zero e eles pensando na missão que tem que ser executada, né? Então, realmente é um trabalho muito bom aí de engenharia. Né? Eu imagino. Qual que é o tema da competição deste ano, então? Proteção ambiental. O intuito geral da Muito competição, bom. né? Sim, é utilizar os drones para monitoramento também do ambiente no geral. Por exemplo, tem um patrocinador que é da África, não lembro, acho que é Wild Drones, algo assim, que trabalha com desmatamento, caça ilegal, e a ideia é que o drone seja capaz de perceber isso sem que tenha uma pessoa lá direto, tipo, fiscalizando isso, né? E ambos os drones têm essa pretensão, né? A gente adaptou eles pensando nisso. Perfeito, eles pensaram bem também, né, no tema. Puxa vida. E a ideia é mostrar que os drones e a tecnologia podem ser sim aliadas no meio ambiente, justamente nessas questões de você utilizar essa tecnologia aérea para poder combater incêndios, combater desflorestamento e também auxiliar os humanos para não arriscar a segurança de bombeiros e outros agentes de segurança, né? Sim, Porque inclusive realmente é um risco grande, né? Perdem a vida muitas vezes. Sim, é algo que vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. A gente não vai ter como fugir disso, não. Sim, é verdade. Isso até é um bom comentário, comentando o que o Vitor falou. Os drones também têm uma das principais características deles, que são autônomos. Então, não depende de uma pessoa checando o que o drone está fazendo ou controlando o drone. Então, é possível você varrer uma vasta área, de monitorar uma vasta área, sem precisar de uma pessoa necessariamente estar atrás de um computador. Ele mesmo consegue detectar problemas e avisar o... Ele é alimentado, então, com essas informações, e ele já sai com o objetivo do que ele vai fazer. Sim. E retorna sem ter ninguém comandando ali na hora. A gente imagina drone com alguém já ali com controle, né?
Só para ir e vir. E durante o voo Tem ele nada vai a ver. processando essas informações e já vai mandando para a central de comando, né, o que está acontecendo. Tipo, ó, tem um foco de incêndio aqui, ou tem tal coisa acontecendo. Nossa, é muito importante isso. Bem interessante. Eu acho que aqui vocês vão ter bastante espaço para colocá-los em prática. Sim, e é algo que a indústria no mundo inteiro está focando nisso. Eu imagino. Certo? Não só corpo de bombeiros, não só para auxiliar, né? Quando você tem um desastre ambiental e você vai atuar, mas a indústria no dia a dia está precisando muito disso, a segurança. Né? Então é algo que realmente vai estar revolucionando o nosso dia a dia esses próximos anos. Alguém pode falar assim, mas vamos estar sendo observados? Antes observados do que deixados desamparados, né? Antes observados do que desamparados. Boa, exatamente isso. Melhor assim, eu acho também. Eu vi que vocês batizaram os drones, né? Quais os nomes deles e quais as diferenças entre eles. A gente já pode até dar uma olhadinha numa foto aqui que eu peguei. Acho que esse aqui é qual? Muito legal. Perfeito. O drone da esquerda, esse aqui, o em preto, é o drone indoor, a gente batizou de Arpia. E o drone à direita é o drone Carcará, que é o outdoor, ele precisa ser maior por conta disso. E, inclusive, muita diferença de tamanho, não? Essa parte preta ali embaixo dele, tá vendo? Sim. É onde a gente coloca a nossa câmera profissional para conseguir fazer as observações. Sim. E ambos os drones foram batizados com aves de rapina brasileiras, aqui, né? Não dá pra ver, né? Aqui, será que dá? Isso. Pronto. Perfeito. Então, as principais diferenças deles é o tamanho e os sensores embarcados e os motivos. São os controles de cada um deles. Isso. Entendi. E o legal desses dois drones que o Renan estava comentando é o Arpia e o Carcará. São dois pássaros de rapina tipicamente do Brasil e aqui da América do Sul. E a gente Parabéns pela escolha dos nomes, realmente veio muito a calhar. Mas pode continuar, desculpa te cortar. Não, imagina. A gente quis homenagear mesmo a fauna e a flora brasileira com esses nomes voltados aí ao Brasil mesmo e aos animais, que já até bateu de coincidência com o tema da competição e mostrar que eles estão associados muito bem e que voam, assim como os pássaros. E aí, me contem sobre o trabalho em equipe de vocês, né? É fundamental para o sucesso do projeto. Com certeza. Então, trabalham realmente todos juntos? Como que funciona? Então, todos os projetos, como estão desenvolvidos do zero, a gente precisa de equipes especializadas em cada parte do drone. Por exemplo, a parte estrutural, que a gente chama de mecânica, a parte elétrica, que a gente chama de hardware, e a parte de programação é dividida em duas áreas, porque é a parte mais densa da equipe mesmo. E a gente utiliza mais, divide o pessoal nessas 4 áreas, em firmware e software também, na parte de programação. E como vem de vários cursos, as pessoas já têm uma certa predisposição a uma área. Por exemplo, se a pessoa vem da engenharia mecânica, ela já tem mais predisposição a trabalhar na parte física do drone. Se vem da computação, na parte da própria programação dele. Todos são bem-vindos, então, exatamente. Né? Acaba agregando bastante gente, né? Isso eu acho que é um grande diferencial do SEMEAR. Você tem alunos de todos os cursos aqui da engenharia, né, no grupo. São quase 150 alunos no todo. No núcleo deles é um número menor, não são todos no núcleo deles, mas eles trabalham muito dessa forma integrada. Mais ou menos, dá pra gente mensurar? Do núcleo da divisão de drones, são 35, 34, em torno disso. Só 34, 35. Nossa, bastante gente, mas cada um com a sua... com seu expertise ali para colocar tudo em ordem. Tem pergunta, Júnior? Temos pergunta no chat. Bom, Marcelo Gouveia. Marcelo. Pergunta quais são as diferenças importantes em câmera, tempo de voo, portabilidade e outras características desses drones para uma competição internacional. Será que deu para ouvir, Júnior? De câmeras? Quais são as diferenças importantes? As diferenças importantes em câmera, tempo de voo, portabilidade ou outras características, né? Tá. Para levar esses drones para uma competição internacional. Para levar os drones a uma competição internacional. Beleza, Marcelo. Quem responde? Todos? É uma ótima pergunta isso, até um desafio que a gente enfrenta agora, todo esse trabalho de logística que a gente está tendo para a competição. E muito interessante que o drone Carcará, que é o maior drone, ele tem esse desafio de ser portável. Então, eles são todos pensados, a parte estrutural deles, de você desmontar de forma fácil e montar de forma fácil também. Então, todo o uso de parafuso, de peças de encaixe, são feitas para isso. Que é óbvio que ele não vai montado para lá, não, né? Não tem como. Tem que chegar Mesmo lá. com as maiores malas, não tem como. Não. E falando já da parte do voo dele mesmo, as principais diferenças é que o drone Carcará, que é para o outdoor, ele precisa
de um longo tempo de voo, porque ele vai ficar muitos minutos pairando sobre uma área para fazer mapeamento, fazer reconhecimento de animais, e você tem que ter certeza que ele tem bateria suficiente para retornar também à base, né? Enquanto já um drone indoor, que é o Arpia, ele já vai estar num ambiente mais controlado e você não tem tanta essa necessidade de uma bateria que consiga dar tanta autonomia para ele. Entendi. Certo. E sobre a questão de câmera, também perguntado, o drone Carcará, ele usa uma câmera profissional mesmo, que a gente liga no drone para conseguir fazer esse mapeamento com qualidade. E o drone indoor, a Arpia, o principal diferencial é que ela possui mais de uma câmera, porque como ela está num ambiente fechado, ela não tem noção de GPS, ela precisa ter noção de onde ela está. Então a gente utiliza câmeras especiais que conseguem retirar do ambiente informação para gerar um mapa interno nela, que a gente chama de algoritmo de SLAM. E com esse algoritmo ela tem noção de onde está, se ela for para frente, ela realmente foi para frente. Então, para drones indoor é preciso de câmeras especializadas, às vezes mais de uma câmera, inclusive, e outros sensores no geral, para conseguir tirar essa informação do ambiente sem necessidade de conectar um satélite, por exemplo. Tudo muito bem pensado, né? Tem que cobrir várias frentes, sim, né? Sim. E só o último comentário com relação à diferença de indoor e outdoor, né? Outdoor você tem muita presença do vento. É verdade. E isso faz com que a autonomia da bateria despenque, né? Às vezes você vai voar chutar uma bateria indoor, você vai voar 20 minutos, outdoor 5 minutos. Nossa, diminui o tempo. Exatamente. Você está tendo, principalmente se você quer voar numa posição específica, né? Para o drone ficar sobrevoando aquela área, né? Ele está compensando todos os ventos, as rajadas de ventos. E aí a bateria vai estável. Embora. Exatamente. Entendi. Correspondido, será? Tem mais uma. Bora lá. Tem pergunta. Tem outra? Olha que beleza. Deixa eu ver aqui, tem um pessoal elogiando, mas como eu estou sem microfone, né? O pessoal está elogiando, o Júnior está falando de lá, mas está sem microfone, gente, hoje. Então eu vou fazendo aqui a narração do que ele está falando, tá? Eu vou fazer duas perguntas aqui, tá? Uma do João Pedro. Ele pergunta quais são os principais sensores dos drones, como eles se localizam. Peraí. João Pedro pergunta quais são os principais sensores dos drones. E como eles se localizam. Como eles se localizam. Isso. E o Felipe Tourinho. Ele pergunta quais materiais vocês usam para a estrutura dos drones. Quais materiais são usados para a estrutura dos drones. Então é o Felipe quem? O Felipe e o João Pedro. E o João Pedro, beleza. E aí, quem responde? Perdão. Partindo dessa parte de sensores, né? E isso diferencia bastante os drones indoor e outdoor pela quantidade e quais são os sensores que eles utilizam. O outdoor, o normal que ele está em espaços abertos, ele consegue se conectar via GPS com o satélite e consegue ter a posição dele. Então esse é o principal sensor que ele usa. Nós temos também dentro de ambos os drones IMUs, que a gente chama de acelerômetro, giroscópio, sensores são relativamente básicos, e barômetros para complementar, porque a ideia é ter mais de um sensor, porque se um falhar tem outro para cobrir. Lógico, compensa. E esse é o intuito, pelo menos, de todos os drones, toda a robótica no geral. Pro indoor é um pouco mais complicado, porque precisa de mais sensores. Como você não tem o GPS, você precisa compensar ele de alguma forma. Então a gente utiliza câmeras que a gente chama de odometria visual, que é basicamente aquele SLAM que eu comentei, que ele mapeia o ambiente. Sim. Nós utilizamos lasers para saber a altura do drone. As próprias EMUs, nós tivemos algumas câmeras diferentes, eles têm inclusive uma mini câmerazinha embaixo dele que consegue contar o quanto ele andou. Júnior, coloca de novo na tela, por favor, a foto dele, se puder, por gentileza, assim ele já pode O intuito é que você tenha vários sensores, né? Então a gente tem muitos métodos de medir a mesma coisa, pelo menos tanto no drone outdoor quanto no indoor, mas principalmente no indoor. Porque ele precisa ser mais preciso. O indoor é o menorzinho. É o pequenininho, o preto. Isso. Certo? Então tem uma câmera, inclusive, aqui na frente. É a principal câmera que a gente usa, que ela é de odometria, ela reconhece o ambiente em que ela está. Porém, tem uma das dificuldades que você vai ver, tem uma câmera e olha pra frente. Ele tem noção da frente dele, assim, muito bem. A gente precisa de outras coisas também. Lógico, então, ainda mais sendo indoor, né? Senão ele vai se bater por ali. Tem um laser pra baixo, pra saber a altura dele. Tem também outra câmera que conta, ela vê a diferença da imagem, então ela consegue contar quanto que ele andou, basicamente. Né? Nossa, um aparelho tão pequenininho, com tantos recursos, não? E aí, o interessante é entender que tudo está sendo processado nas placas que estão embarcadas no drone. Esse que é o grande desafio dos meninos, né? Entendi. Principalmente isso. E aí a outra pergunta foi também respondida junto? Não, é materiais. Materiais. Obrigado ao Felipe e ao João Pedro, né? Fizeram as perguntas. E falando sobre materiais, como é um projeto desenvolvido por nós mesmos, a gente utiliza muito da impressão 3D, também é outro termo muito famoso.
aí. Então, a gente projeta ele no computador, imprime para testar, primeiramente. O drone Arpia, que é o menor, ele é todo feito em impressão 3D, então isso garante que ele é leve e que ele também pode ser adaptado muito facilmente, né? Porque você pode adaptar as peças, recriar elas e imprimir em poucas horas, você já tem uma peça de um drone. Né? E já o Carcará, que ele é um drone maior, mais robusto, vocês podem até ver na imagem, ele utiliza alumínio, então ele tem os tubos, os braços, os pés são de alumínio, porque além de ser leve, né? é mais leve, é uns metais bem leves, e também garantem essa robustez dele. Além disso, também algumas partes são de impressão 3D e outras de fibra de carbono, que também é outro material muito legal para se utilizar em drones, porque eles são leves e muito resistentes. Sim, não imaginava a impressão 3D, viu? Olha só, acho que e gerou muita curiosidade, porque eu acho que tem mais perguntas lá. Fala em drone, todo mundo fica realmente, né? É o tema do curioso. Tem mais uma, Júnior? Está aí na tela do seu computador. Está aí na tela do meu computador. Ai, que obrigada! Enzo Serrano Conte pergunta, não sei se já comentaram, mas gostaria de saber quais desafios especiais no voo indoor. Falaram um pouquinho já. E como vocês lidam com isso? Também qual a experiência de fazer parte do grupo e como isso agrega aos alunos? Mais ou menos já falamos sobre isso, mas eles vão fazer um resuminho. Perfeito. Obrigado, Enzo. Sobre os desafios, né, a ideia do drone indoor é resolver um circuito inteiro, então são vários numa mesma sala e são todos seguidos, então a ideia é que você aperta um enter, ele resolva todos os desafios e volte para o cara. Exatamente. Dentro dele para que desvie de todos esses obstáculos. Porque o pessoal às vezes vê o controle remoto aqui e acha que os meninos... é tudo ali, Não foi o que eu pensei no início, mas olha que interessante. É por segurança, né, caso alguma coisa aconteça, quando eles estão fazendo experimentos e tudo para ir para a competição, ele pode assumir o comando no controle remoto e evitar uma batida, uma queda da aeronave. Pode destruir até, né? Desculpa, pode voltar. Perfeito. Não, mas é bom. Obrigado pela colocação. Ele também tem que ser capaz de reconhecer imagens. Vai ter uma imagem na competição de uma savana mesmo, com vários animais, mas tem que ser capaz de perceber que tem uma imagem e dizer pra gente o que tem na imagem. Então ele tem uma inteligência artificial também, inclusive, sobre isso. E além disso, ele tem que ser capaz de pegar um item. A gente utiliza um circuito de eletroímã para conseguir pegar um item de metal e conseguir jogar em outro lugar. E uma das partes mais desafiadoras no momento é que ele tem que passar por um arco que ele é feito de um material transparente. Então ele dificilmente aparece na câmera do drone. Então a gente está desenvolvendo técnicas para conseguir lidar com como a gente vê vidro, por exemplo. Sim. E a gente também teve que aprender que a gente bate a cabeça se não olha direito, imagina o drone. Exatamente, então também tem um desafio parecido com isso. E é tudo de uma vez só, né? Então ele tem que ser capaz de perceber o ambiente dele, usar várias câmeras e sensores para desviar os obstáculos em tempo real. Isso é o principal desafio do indoor. Não é fácil. Não é fácil. Não tem um controlinho ali que eles vão fazer tudo e ele pensa sozinho porque eles já alimentaram eles com todas essas atitudes que tem que ser feitas. Você quer complementar? E eu acho que o mais legal disso daí, que apesar de ser um desafio feito para a competição, né, todas as tecnologias que são usadas, a ideia do pessoal da organização, são coisas que são utilizadas na vida real também. Então essa questão de você pegar e soltar itens é um desafio bem grande hoje, que drones estão trazendo essa possibilidade de ser usado, até tem drones sendo usados para entregas, por exemplo, ou até na questão ambiental que a gente comentou, de repente deixar itens ou retirar itens de algum ambiente que é difícil acesso ao humano, né? Então tudo é bem pensado para que essas tecnologias a gente desenvolva isso e leve para o pessoal que vai estar lá presente consiga acompanhar o que está acontecendo no mundo dos drones e desenvolver para aplicações na vida real. E é legal a gente conscientizar todos que estão assistindo a gente que não é uma brincadeira, né? Porque inicialmente o drone veio com essa ideia, tô brincando, vou desbravar. Isso. Essa é a primeira vez. Eles já participaram de outras competições internacionais na época da pandemia, que era virtual. Né? Então, tanto que eles ganharam um prêmio mundial, né? E o prêmio foram 2 drones. Né? O pessoal enviou os drones para cá, né? Como era pandemia, eles entregaram lá em casa e depois eu trouxe para eles. Mas isso é interessantíssimo, porque ficam também sabendo do potencial brasileiro, né? Eu acho que é importante a gente estar nos mostrando, né, para fora, para ver que aqui também a gente constrói muita coisa boa. E a USP, então, é uma pioneira também, talvez, nisso, né? Eu acho que vocês estão realmente desbravando um universo muito bacana. Acho que ficou tudo respondido. Não tem mais nenhuma, né, Júnior, por enquanto? Enquanto não. Beleza. Perfeito. Então, qual que foi... Você quer complementar alguma coisa? Não, pode falar. Qual que foi o maior aprendizado de vocês ao longo do desenvolvimento desses drones? Porque imagino que não deva ter sido fácil, não, né? Acho que se resume em algumas coisas, mas principalmente 2. A primeira é como as coisas se conversam, né?
todas as áreas do drone, as áreas da engenharia, as áreas do conhecimento humano se conversam e todas têm que estar perfeitas para ele funcionar. É uma engenharia de precisão, como a gente costuma falar. O drone não consegue voar se tiver algum problema mecânico. Ele não consegue voar se faltar energia, não consegue voar se o código estiver errado. Então precisa que tudo esteja muito bem para que ele funcione, né? E para ficar muito bem, a gente precisa de pessoas muito boas e pessoas de várias áreas do conhecimento, que trabalhem muito bem juntas. De nada adianta você fazer o melhor código possível na inteligência artificial do drone se o motor dele não funciona direito. De nada vai adiantar, mesmo assim ele vai voar errado, ele vai cair. Então tudo tem que estar conversado muito bem. Isso daí vem ao encontro do que hoje é o tópico na engenharia, né? Soft skills e hard skills. Então tem que lidar com pessoas, entrosamento total, que é o entrosamento, teamwork, né? E também dominar a tecnologia. Então é algo realmente desafio. Não dá para fazer uma coisa sozinho, né? Cada vez mais a gente percebe isso e a interdisciplinaridade é importante para todo mundo, né? Tem que reforçar isso bastante. E aí, mais algum complemento? Ficamos por isso? Então, vocês podem descrever para a gente, assim, em linhas gerais, o impacto dessa experiência para o futuro profissional de vocês? Porque eu acho que, claro, que vocês visam, obviamente, não só o estudo, mas também a profissão futura, né? Tá nesse caminho, não? Com certeza. Um evento como esse, como a gente comentou anteriormente, traz muita visibilidade aqui para o campus, para a gente, para os alunos, os membros que estão indo para lá. Sim. E a gente espera que nessa competição a gente consiga ter um contato bem grande com os pesquisadores que vão estar lá e as outras equipes também. A gente que já participou de competições no passado, principalmente aqui no Brasil, sabe o quão enriquecedor é esse contato com as outras equipes, né? Não só com o pessoal, digamos assim, mais velhos, desculpa, professor, mas o pessoal com experiência, mas também o pessoal que está aprendendo junto com a gente. Isso agrega bastante. É uma troca prazerosa, né? Acaba Com certeza. você descobrindo detalhes que de repente vocês não tinham pensado ainda e vice-versa. Né? E é interessante que durante as competições, equipes diferentes se ajudam. Né? Não tem aquela ideia de eu vou sabotá-los, não porque eles podem ganhar de mim, não, eles criam um companheirismo, todos eles já passaram por dificuldades em diferentes momentos dos projetos, né? Então muitas vezes eles se ajudam. Que lição, hein? É. Essa é uma boa lição aí que está passando por todo mundo, né? Como fazer uma competição não ser tão competitiva ao ponto de você querer que o outro fique mal, né? Exatamente. Então, isso é muito bacana também. E você? Sobre isso, né? Essa questão da competição que o professor falou, as equipes elas estão lá pelo mesmo objetivo, não apenas vencer a competição. A ideia é que eles se desenvolvam profissionalmente. E não é uma boa prática profissional você querer sabotar o outro. Você tem que querer ser melhor. Você vai ficar avisado, né? Se Sim, isso acontecer. Isso é uma boa. Você tem que querer ser melhor por ser melhor e não porque o outro é pior. Entende? Essa é o principal instrumento. Tem que ser, o mundo dá muita volta, né? Então, quem sabe aquele companheiro da outra equipe, daqui a pouco ele vai abrir uma porta para você porque viu o quanto você se dedicou naquela competição, né? Então, eu acho que é sempre bom ser ético em qualquer situação da vida, porque você abre portas e deixa portas abertas para o futuro. Sempre digo que é uma via de mão dupla, né? Sempre vai, mas volta. Então vamos fazer o melhor, mas também não fazendo o pior para ninguém. Porque... Então, na tua visão profissional também, Renan, você tem intenção de continuar com certeza nisso? Sim. Então, isso que eu queria saber. Você também, né, Vitor? E como que a competição internacional avalia os drones? Quais são os critérios, assim? Existem... saber antes? Sim, nós temos um edital que eles explicam tudo que eles visam no drone, eles se baseiam muito nele para desenvolver o projeto. E eles têm vários critérios, dentre eles a autonomia, né? Eles veem quanto que o drone faz as coisas sozinho, digamos assim. Por exemplo, se o drone, você aperta um botão, o drone faz tudo sozinho, é a pontuação máxima naquele critério. Se você precisa fazer algumas coisinhas enquanto está voando, mas não propriamente controlar ele, apenas comandos, uma coisa, botão ali, aí já é um meio termo, perde um pouco de ponto, mas ainda ganha. Entende? Isso eles vão avaliando esses níveis de autonomia. Né? E também o quanto que ele dura no ar, por exemplo, na questão do outdoor, quanto que a bateria dele dura, quanto que até mesmo o próprio nome de autonomia, né? A autonomia energética dele, porque isso também é um grande critério, ele tem que ficar o máximo tempo possível voando para economizar combustível, economizar energia. Então isso é um outro critério, por exemplo. Fora o cumprimento dos desafios em si. Né? Principalmente esses.
também, uma coisa que é importante, é que se ganha ponto extra por ter desenvolvido todo o projeto. Do zero, tanto a parte mecânica, elétrica e programação. Vocês têm que mandar Certo. anteriormente para eles todo o projeto que vocês fizeram, para eles comprovarem que realmente é inédito, vamos dizer assim, ou não? Enfim, na verdade, eles vêm na hora, principalmente isso, como tá. que é feito, e a gente explica também mais ou menos para os jurados lá o que é. E é bem possível você perceber quando você vê um drone, por exemplo, comercial, quando é um drone que foi feito por nós. É uma coisa relativamente perceptível, especialmente na cara dele, né? Então é tranquilo nesse quesito. No caso deles, são peças prototipadas, né, com essas máquinas de impressão 3D, então você vê o acabamento de um drone comercial, não, é produção em larga escala. Então o acabamento é muito melhor, é visível. Né? Mas isso não quer dizer, não diminui Não, nada. não diminui nada, não. O que eles estão fazendo ali está certinho, né? Sim. E já pensaram assim nos próximos passos após a competição? O grupo já pensou nisso? Falou assim, nossa, acho que a gente vai se dar bem, o que a gente vai fazer depois? A gente espera que essa competição agregue muito pro grupo, assim, independente de ganhar ou não. Claro que a gente está indo para ganhar, mas de conhecimento de toda essa logística de ir até a competição, então permitir que a gente vá em outras, mas também de trazer coisas mesmo. A gente vai levar, mas também vamos trazer, né? E isso pro grupo que sempre está se renovando é muito importante, né? A gente está sempre construindo um grupo maior, né? Porque daqui a uns anos eu e o Renan não vamos mais estar aqui, vai ser outros alunos, né? É importante que a gente traga esse conhecimento e fixe ele aqui. Aí a ideia já que a gente tem para o ano que vem são outros projetos, que a gente possa expandir a nossa gama de drones, né, fazer um novo drone, trabalhar também com aeronaves de asa fixa, que a gente chama, né, que esses 2 drones que a gente tem são drones que a gente chama de quadricópteros, né, eles têm 4 motores, eles levantam verticalmente, mas você também tem drones que também têm asas, né, então é algo que a gente também visa buscar nos próximos anos, desenvolver esses projetos e também trazer essa questão que a gente comentou de ter uma relação com o dia a dia, com a indústria. A gente busca muito contato com essas empresas para fazer projetos em conjunto. Então é o que a gente visa para o ano que vem. A gente acredita que a IMAVE vai trazer muito dessa visibilidade para a gente. Eu também. Sobre essa questão de internacionalização também da equipe, a ideia é que a IMAVE seja a porta de entrada para a gente, para o mundo no geral. E existem outras competições também internacionais, a IMAVE realmente é a maior, mas ir para elas, ir para outros eventos e estar em vários lugares para desenvolver tantos membros quanto dar visibilidade para aqui, a ideia é que esse seja só o começo. Perfeito. E nisso, só concluindo, né, que o Vitor estava falando, é muito importante a parceria com os diferentes departamentos de engenharia aqui da escola, né? Quando a gente vai falar de um drone de asa fixa, a gente vai precisar de túnel de vento. Então tem o departamento de engenharia aeronáutica, tem toda uma estrutura que está à nossa disposição, né? Da mesma forma que eles têm toda uma estrutura aqui no centro de robótica, nos laboratórios ligados à área de robótica, tem todo esse envolvimento da escola, e isso é muito bom. Mais professores vão estar dando apoio, mais alunos vão vir, vai ser muito interessante. Eu ia falar justamente isso, professor, da asa. Fiquei com esse negócio na cabeça, falei, como que vocês vão, né, mantê-lo mais estável tendo asa, né? Porque parece que melhora, mas será que não piora? Fiquei com aquele, eu particularmente fiquei com esse ponto de interrogação. Alguém sabe a resposta? Vamos descobrir ano que vem. Mas tudo depende da configuração da asa, do formato, das hélices, onde que vai ser posicionado, né? Esses drones híbridos. Pode melhorar, mas também pode dificultar. Que é o tema, por exemplo, hoje, bem atual aí na Embraer, né? Aquele projeto Eve é um misto. Né? Você tem asas, tem as hélices, né? E ele decola e pousa verticalmente, mas ele voa horizontalmente como uma aeronave. Né? Então vai ao encontro do que está mais atual no mundo hoje em dia, nessa área de mobilidade. Né? A USP está ali, né? Sim. Bem ali, eu não digo, sabe que dá para falar assim, que está bem vários bem pesquisadores justo. Aqui da escola estão trabalhando junto com o pessoal da Embraer, né? Estão ajudando no desenvolvimento. Sim. Então isso é muito bom. Sim, verdade. Toda essa informação, esse conhecimento vai chegando nos alunos também. Que bom, né, para vocês também que estão aqui, que estão aprendendo cada vez mais, já vão sair daqui com uma bagagem imensa. Né? Felicidade, é isso? Bastante. Professora, agora uma pergunta para você. Qual que é o papel do grupo de robótica móvel no desenvolvimento de drones e outras tecnologias aqui? Eu diria que não é nem só do grupo de robótica móvel, eu diria do CROB como um todo, porque os meninos têm acesso 24 horas por dia a toda essa estrutura. Né? A estrutura está melhorando aos poucos, a gente está com uma previsão daqui 2 anos vai ter uma estrutura muito melhor do que a atual,
que realmente os meninos do SEMEAR, dos outros grupos extracurriculares voltados à área de robótica, possam estar 24 horas por dia usando aquilo. Tá? Então a gente está realmente... É com o pessoal do Baja, né? Exatamente, horas, exatamente. Né? Eles dormirem lá dentro e poderem estar trabalhando, desenvolvendo os projetos deles. E para eles é um prazer, né? Porque Sim. a gente falou com os meninos do Baja, agora falando com vocês, e a gente percebe quanto isso para vocês é importante. Os olhos deles brilham. Sim, né? Então, não é algo assim difícil, não, eu vou fazer uma coisa, mas não estou muito afim, não. Está super afim de fazer. É, inclusive, um desafio para os professores trazerem parte desse conhecimento que eles precisam para dentro da sala de aula e ensiná-los, né? Então, é estimulante dos dois lados, certo? Entendi. Qual que é a tendência na área da robótica e drones que você tem observado? Hoje, com a guerra da Ucrânia, a gente vê, né, casos bem tristes aí, né? Tá tendo, não são nem alguns drones, são enxames de drones, né? Centenas de drones. Pena, né? Ir por este lado, né? É pena e é inevitável, né? A tecnologia ela vai ser usada para o bem e para o mal. Então é algo que sempre foi... Não dá para prever. Não dá para prever. Mas se a gente olhar outras aplicações, né, na agricultura é essencial para você poder estar fazendo previsão de safra, detecção de pestes, né, você poder diagnosticar que está tendo uma doença, você fazer isso precocemente. Ou seja, você pode aplicar uma quantidade menor, né, de insumos agrícolas lá, pesticidas e tudo para controlar aquela doença. Então você não agride tanto o meio ambiente. Na área de indústria, área de inspeção tanto outdoor quanto indoor, você tem galerias, tubulações que precisam ser inspecionadas. Você não pode botar uma pessoa lá dentro, muitas vezes por conta de risco, e fica aquela incógnita, o que está acontecendo naquela área, né? Então você tem, por exemplo, essas minas, né? Tem várias minas que estão num estágio de atenção elevado que o ser humano não pode entrar, essas barragens, que nem aconteceu aquelas barragens lá em Minas Gerais que estouraram, né? Sim. Você tem toda uma série, uma estrutura. Um ser humano ir investigar tão profundamente quanto um Exatamente, aparelho. Porque você tem toda uma estrutura que garante a segurança e se ela está num nível muito alto, o ser humano não pode chegar lá. E como é que você vai fazer a inspeção e saber se tem algo que precisa ser feito ou não, né? Então, essa área aí de veículos, não só drones, né, veículos autônomos, sejam terrestres ou aéreos, é essencial para tirar o ser humano de uma condição de risco. Né? Então, eu diria imprescindíveis. Imprescindível. Né? É sempre, realmente... A ideia não é você terminar com empregos importantes, né? Mas sim é tirar o ser humano daquela tarefa de risco. Eles não corram um risco desnecessário. Exatamente. Né? E você vai criar outras possibilidades de emprego e tudo. Né? Lógico. Sempre vão ter pessoas que vão precisar fazer aquele aparelho para que ele cumpra a função. Eu sou da época que tinha muita queimada aqui na região, né? Ribeirão Preto, nasci na Ribeirão Preto, minha infância inteira foi queimadas. Infelizmente, ultimamente, estamos hoje passando pelo mesmo... mas hoje está automatizado isso. Sim. Ou seja, quem era a força de trabalho, né? O boia fria que ia lá cortar a cana com uma foice, hoje ele vai ter outro emprego. A gente está preservando o ambiente, está dando uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, mas tem que ter o treinamento também, né? Ou seja, tem que qualificar as pessoas. É uma troca, mas tem que também... Exatamente. O papel do governo é uma situação que a gente tem que ter um plano de Estado. Né? O que o Brasil quer fazer, né? Então, é a mesma coisa com relação a drones, a outros robôs que estão entrando no mercado. É um papel fundamental. Tem que ser visto e revisto. Com certeza. Todo mundo observando e chegando junto da USP, de repente, para pegar umas boas tecnologias. Com certeza. E as suas expectativas particulares? Vou fazer de conta que os alunos não estão aqui. Né? Mas bem, quais são as expectativas para a performance da equipe? É a primeira vez que eles vão presencialmente numa competição no exterior, ou seja, tem todo um aprendizado. Né? Eles tiveram que ver toda essa logística, se preparar para ir para a competição, fazer os custos ficarem dentro daqueles recursos que eles têm. Isso daí a gente teve muita sorte. A USP, as pró-reitorias apoiaram, isso foi fundamental. Eles conseguiram patrocínios, né, com uma empresa aérea, a Latam, então está dando algumas passagens, ajudando no transporte de todos esses equipamentos. Né? Então esse apoio foi fundamental
Porque, infelizmente, a nossa situação no Brasil, a gente sempre está em crise, saindo de crise, entrando em crise, né? Então, o nosso poder aquisitivo do real não é muito grande lá fora, ainda mais eles vão para a Inglaterra, que é em Libra. Nossa, Não é em Londres, mas está lá perto. Então, o custo é muito alto para eles, né? Então, eles aprenderam a fazer isso. Então, eu diria que a expectativa com relação ao aprendizado deles é fantástica. Com relação à competição, a gente sempre vai botar um pouquinho de pressão, né? Falar, ó, então, né? Como é que vai ser? Vai ser o papel, não tem o jeito. papel, né? Você consegue os recursos, você vai ter alguma cobrança. Sim. Né? Então, eles sabem disso, eles têm consciência, mas eu acho que é fundamental eles serem bons embaixadores nossos. Independente, na minha visão, independente se eles vão ficar em primeiro, segundo, terceiro, mas se eles impressionarem os outros competidores, os outros pesquisadores, mostrando o profissionalismo deles, a ética, isso não tem preço. Verdade. Certo? O pessoal vai falar no exterior, ó, o pessoal da USP veio aqui e realmente fez bonito. Né? Então, eu acho que essa daí é uma coisa que é essencial, né? Eles como nossos embaixadores lá, a atitude que eles vão ter durante a competição. Isso. Eu acho que pela fala deles aqui, você está coberto. Acho que vai ser perfeita a atitude, acho que vai realmente cumprir esse papel. Com certeza, Eu tenho acredito. essa expectativa, viu? E como que você vê o impacto dessa competição na formação dos engenheiros na ESC? Como eles mesmos citaram, né? São conhecimentos de diferentes áreas, né? A parte mecânica, eletrônica embarcada, programação, você tem a parte toda de aeronáutica, é uma aeronave, né? Eu acredito que é motivante para eles poderem botar a mão na massa, realmente. É desafiador. Eles varam noite tentando conseguir colocar tudo em ordem e a tempo. Mas né? é com prazer, né? Mas é com prazer, é com prazer. Eu sempre falo com os alunos que vão trabalhar comigo, seja iniciação científica, mestrado, doutorado, falo, vamos arrumar um tema que seja um prazer para você. Para que você fale assim, não, eu vou lá, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou me dedicar, que fica muito mais fácil. Então são 35 alunos, né? Com certeza nem todos estão no mesmo pique, alguns mais empolgados, outros menos empolgados, porque o ser humano é assim. Né? Mas eu tenho certeza que grande parte do grupo não vai esquecer essa experiência, é algo que eles vão levar para a vida. Né? E eu torço para que isso abra realmente portas para eles no futuro, né? Seja no Brasil, seja no exterior. Eu costumo falar para os alunos que o mundo está uma roça. Ficou tudo muito pequenininho aqui. Né? E quando eles vão olhar oportunidades de emprego, eles não têm que olhar São Paulo, Minas Gerais, resumir, né? Brasil, não, é o mundo. Né? Eles tendo inglês fluente, eles tendo notas boas, eles se dedicando, vão ter referências boas dos professores, o mundo está aberto para eles. Assim que vocês veem também, né? Sim. Sim. Sim, só. Podem desenvolver esse sim, ele vai gostar, gente. O professor gosta disso. Complementando, acho que essa experiência a gente quer que traga não só para os 8 membros que estão indo lá, que querendo ou não, o nosso grupo é muito grande. Tem muitas outras pessoas que estão fazendo possível essa nossa viagem, não só os 8 que estão indo lá. Os 8 que estão indo, com certeza estão trabalhando muito, né? Eles estão na linha de frente, mas tem toda uma equipe. Tem toda uma por trás, equipe e a gente junto. espera que isso vai trazer proventos para todo mundo, né? A gente gosta muito de pensar que o nosso grupo, o Grupo Semear, vai crescer mais com isso daí, com essa visibilidade, que a gente possa ter mais projetos sendo desenvolvidos aqui, patrocinadores olhando pra gente e os nossos membros se desenvolvendo também, né? Os membros que vêm, os membros que vão estagiar em grandes empresas, a gente tem grandes exemplos disso no nosso grupo, né? E a gente fica muito orgulhoso disso, o pessoal vê onde o pessoal do grupo foi parar, né? E algo mais específico aqui da Escola de Engenharia é a gente trazer cada vez mais esse contato, tanto com o exterior, mas também interno, né? Como o professor comentou, desse contato com outros departamentos, outros laboratórios, isso é importantíssimo para a gente. Como a gente falou, a robótica é uma área muito grande que envolve muitas partes, né? Sim. Toda a mecânica, eletrônica, programação, e você tem um contato muito grande, você precisa de um contato muito grande para poder desenvolver esses projetos. E é muito legal que isso aproxima que querendo ou não, a USP é muito grande, né? E nem sempre a gente precisa de tal coisa e não sabe onde que tem, né? Entendi. E com isso a gente consegue aproximar mais e fazer uma universidade maior e mais unida.
Muito bom, hein? Já pode fazer discurso, hein, professor? Sim. Os meninos são bons. Olha só. Quer complementar, Renan? Ele fechou com chave de ouro, né? Não quer deixar. Então vamos de pergunta, porque o Pedro Antônio tem aqui uma. Quais são os principais desafios da competição? A gente já comentou um pouquinho sobre isso. E o que cada drone vai fazer. Não sei se eles podem dizer, não, mas de repente pode. Então vai. Responde. Certo. As principais dificuldades da competição desenvolver tudo do zero, com certeza. Os 12 drones já estão prontos, né? Então essa parte pelo menos já está bem encaminhada, certo? Os desafios dos drones, a gente comentou anteriormente, tem as divisões indoor, outdoor. E acredito que tem uma dificuldade a mais por ser uma questão internacional, é claro. É a questão toda da logística, o transporte, estar lá, montar os drones novamente, porque isso é uma coisa que demanda um certo tempo da gente. E é algo que a gente não costuma ter que fazer aqui, então a gente tem que se preparar para isso também. Certo? Vocês não desmancharam ele para fazer de novo? Assim, a gente tem que fazer isso com não tanta frequência. Entendi. O intuito é que a gente... lá a gente como é desmontar, tem que dar para lá, então tem toda essa questão de logística, certo? Inclusive eles vão chegar um pouco antes para poder montar, testar, para ter certeza que está tudo pronto, porque se chegar em cima da hora, Lady Murphy, alguma coisa pode dar errado, né? Com certeza tem que prever tudo, né? O que pode acontecer. São lições aprendidas, né? Bastante. Imagino. Inclusive, todo esse desafio na hora de remontar o drone e testar de novo, a gente tem que fazer com bastante antecedência, como o professor disse, para verificar que tudo está certo e que as coisas vão funcionar lá. Por incrível que pareça, é uma coisa engraçada de se comentar, mas o lugar que a gente está, se está mais próximo, por exemplo, da água, do mar, isso influencia um pouco o desempenho do drone. Ah, é? Sim. Isso influencia, e por experiência própria nossa, a gente acabou descobrindo isso quando a gente foi para Salvador. E passaram pela experiência. Pela experiência, sim. A pressão é diferente, a umidade é diferente. Sim. Então, tanto que uma coisa que a gente aprendeu é utilizar parafusos de aço inoxidável, por exemplo, de metais que não vão oxidar, porque a maresia, quando está muito próximo do mar, realmente pode enferrujar os parafusos do robô. Isso é uma coisa que a gente aprendeu por experiência mesmo. Não é uma coisa muito óbvia. Você não vai pensar, se eu ficar numa competição próxima da praia, o robô vai enferrujar sem eu nem colocar ele na água. Poucos dias, questão de maresia, dias, né, gente? É verdade, ninguém aguenta. Questão de 2, 3 dias, você não vai enferrujar, né? Vai. E a cidade que a gente está indo, Bristol, ela também não tanto quanto Salvador, mas é bem próxima do mar, então é um problema que a gente vai enfrentar de novo. Então a gente já adaptou para isso. E como ela está próxima do mar, a pressão atmosférica é diferente, então a gente tem que recalibrar o drone para a pressão atmosférica do lugar que a gente está lá. E isso Será que todo mundo está pensando nisso? Vai saber, né? Então, não é óbvio, né? Não é uma coisa que você, primeira coisa que você pensa. Mas não que vocês já passaram por um episódio, então é claro Sim. que vocês já estão Lição mais aprendida. atentos. Sim. Então tudo tem que ser testado lá para ver se essas variáveis não vão influenciar muito o desempenho do robô. Tá. Então a gente vai chegar com antecedência, é uma coisa que a gente não tem aqui, por exemplo, que não tem que fazer isso com muita frequência aqui. Porque é o mesmo ambiente, a mesma cidade, isso não influencia muito. Acaba não sendo necessário. Isso. Esse acho que a principal novidade dessa competição ser internacional, se não vai muito longe, né? Fora a questão cultural, financeira, linguística. Felizmente, todo mundo que vai na competição tem um inglês muito bom, então não vai ser um grande problema. Porque, felizmente, caiu na Inglaterra, a competição ela vai variando de cada país, geralmente é na Europa. E se caísse, por exemplo, num país, vou dar um exemplo, a Alemanha, aí teria uma certa dificuldade linguística também, de se virar lá. Sim. Então, como é na Inglaterra, a gente tem uma certa sorte. Mas apesar que o inglês acho que funciona bem, né, no exterior, então... Pra competição em si, pro meio acadêmico, sim. Tá. Vai servir. Mas, assim, o dia a dia lá também pode ser uma certa dificuldade, né? A gente até brinca, assim, a gente, vou querer ir no mercado. Aí a senhora tem uma placa em alemão, complicou. Então, essas são as principais diferenças, fora o desafio de engenharia completo que a gente comentou anteriormente, né? E dessa vez, para a ida lá, isso foi também um fator de decisão? Tipo, quem sabe mais inglês e tal, para poder se virar lá ou não? Então, felizmente... Para escolher os membros, de repente? Isso não foi um critério, principalmente porque o pessoal aqui da Escola de Engenharia aqui da USP costuma desenvolver muito inglês, ou antes de estar aqui, ou até durante aqui. O inglês, hoje em dia, é necessário para ser um bom profissional, especialmente em engenharia. Muita coisa que você pesquisa, artigos científicos, documentação na internet, estão majoritariamente em inglês. O material que a gente estudou para fazer o drone é 80%, 90% em inglês. Então, acaba que a gente não precisa colocar esse requisito para a competição, porque é algo que praticamente todo mundo acaba desenvolvendo, né? Todos os engenheiros se veem obrigados a isso, né? Tem que estudar mesmo Sim. o idioma para que realmente saiam melhor. Acho que um dos critérios que eles usaram é justamente quem é imprescindível para resolver um problema no drone durante a competição.
Tá. Né? Então tem que ter gente de software, tem que ter gente de hardware, de eletrônica embarcada, tem que ter gente que possa resolver um problema rapidamente. Porque afinal de contas não vai dar para fazer uma chamada, ligar o vídeo e falar, olha aqui o que está acontecendo, me Ainda bem explica que o de que tem 6 que vocês fazer. conseguiram aumentar para 8, né? Assim, certeza. tem mais 2 profissionais ali que vão fazer diferença, né? Sim. E esse critério que o professor está comentando, de áreas de atuação, a gente tentou balancear o time com todas as 4 áreas, para que se der um problema mecânico, vai ter uma pessoa que consegue resolver. É um programa de programação elétrica, vai ter uma pessoa boa para resolver ele na hora. Então esse foi um critério também de seleção das pessoas que vão. Sim. E também as pessoas mais experientes da equipe, que estão mais tempo para conseguir ter uma bagagem maior de engenharia mesmo naquela situação. Entendi. Nossa, ficou bem explicadinho, hein, Pedro? Se quiser complementar depois, fica à vontade. Agora a gente descobriu, né, que pode fazer por aqui, né? O Júnior fica mais fácil. Você escreve aqui na minha tela. Vou fazer uma pergunta especial para o Vitor, então, agora. Chegou a sua vez. Apesar que você não falou nada até agora, né? Como que é ser diretor do núcleo de robótica? Olha, ainda no 3º ano, né? Você não exatamente. Pois é. A gente assumiu a diretoria no final do ano passado, então tecnicamente eu estava no 2º ano, final do 2º ano, quando assumiu. E é uma experiência, assim, que quando a gente foi a pegar ela pra gente, a gente sabia que seria um desafio. E mesmo assim eu não esperava tudo o que ia acontecer, todas as coisas boas e ruins que aconteceram, todos os desafios que a gente teve. Mas é uma experiência muito legal, eu gosto muito, tenho muito prazer de estar aqui como diretor do núcleo para poder estar alcançando esses novos horizontes, como a gente comentou, de estar desenvolvendo coisas novas e podendo aumentar o know-how do grupo. E também de fazer com que as próximas gerações também sigam esses passos nossos, né? Todo ano a gente renova os nossos membros, nós temos processo seletivo e tal. Desses 35 membros que são no nosso núcleo, cerca de 12 são membros novos. Então também tem todo esse desafio de a gente ensinar para eles tudo que a gente aprendeu. Então é algo bem desafiador conseguir juntar tudo, né? A gente tem que fazer reunião, mas também tem que trabalhar. Mas é muito legal e eu acho que agrega muito. Em todos os sentidos, assim, tanto de engenharia quanto de pessoa, a questão de soft hard skill que o professor comentou anteriormente, isso é importantíssimo no mercado de trabalho e para a vida mesmo. Então, quais foram as habilidades mais desafiadoras para você aplicar no desenvolvimento do drone? Para você. Sim. Eu acredito que é a gente conseguir ter o panorama geral, né? Um projeto de engenharia, principalmente de robótica, envolve muita coisa, né? Então, você ter uma ideia do todo, principalmente num cargo como eu e o Renan, a gente está, é essencial para você poder guiar as pessoas e o projeto, né? Então, você saber quem você vai se selecionar como gerente, quem que você quer que vá trabalhar e atuar em tais áreas, com qual antecedência algo tem que ficar pronto. É uma responsabilidade também, exatamente. Né? E quando a gente assume isso daí, a gente não conhece tudo que a gente já conhece agora, né? Claro que nos 2 anos e 3 anos que o Renan está no grupo, a gente desenvolveu muito, mas como diretor a gente vai puxar um pouco a mais. E eu acho que dos maiores desafios é você ter esse panorama geral do projeto para você poder guiar a equipe. Qual foi a parte mais emocionante do projeto até agora? Olha, pensando para a competição, acho que com certeza foi o dia que a gente teve a notícia que a gente foi aprovado por um edital da Pró-Reitoria da USP, inclusive agradecendo aí a Pró-Reitoria e todos os professores e servidores que ajudaram a gente, o pessoal da engenharia mecânica. Foi assim, a gente chegou no nosso e-mail, acho que o professor recebeu o e-mail, passou para a gente. Tava no meio da aula, assim, eu dei um grito, assim, acho que com certeza foi a parte mais emocionante desse nosso ano aqui. Aí depois eu já mandei pros meninos e pro pessoal no grupo, avisando, e o grupo ficou parado, né? E depois, claro, a gente se reunindo. E são essas coisas que motivam a gente a continuar, né? Esse retorno é esperado quando se aplica tanto em fazer alguma coisa, aí, né? Que a gente fica naquela, será? Mas não, né? É a coroação de tudo isso. Exato. Né? Muito bom. Eu acho que nesse momento eles viram que não tinha volta, né? Sim. Ou vai ou vai. Agora vai. Inclusive, justamente no mesmo dia, a gente falou gente, todo mundo vem aqui no Centro de Robótica, vamos conversar, todos os membros, falar, pessoal, agora a gente vai mesmo e botar a mão na massa. Não tem mais jeito. Agora não tem como voltar atrás, e todo mundo se comprometeu junto com a gente para conseguir seguir esse sonho, vamos porque dizer todo assim. Todo mundo né? realmente estava ali, né? Estava. Presente para aquilo, né? Sim. Que bom. Renan, você não vai ficar de fora. Quais foram os principais desafios que você enfrentou como vice-diretor do núcleo? Acho que os principais desafios, acredito que o Vitor vai concordar comigo, é que
todos os membros, inclusive nós dois principalmente, a gente faz engenharia aqui. Então a gente já tem uma carga muito alta de aulas, de atividades, de provas. É fácil não. E, sim, e conseguir conciliar tudo é um grande desafio, né? Especialmente para mim e pro Vitor, como a gente está no cargo de diretor, a gente não é diretor só nos dias de segunda a sexta, no horário comercial. A gente é diretor de domingo a domingo, 24 horas por dia. Então a gente tem que estar sempre sabendo o que está acontecendo na equipe. Cada novidade a gente tem que estar por dentro, a gente tem que conseguir planejar meses à frente do projeto, enquanto a gente está vivendo o dia a dia de engenharia. É bem comum, vamos ter uma prova, por exemplo, vou ter uma prova muito difícil. Aí eu falo pro Vitor, por favor, tenta resolver esse problema aqui. Aí é o contrário. Ele fala, eu tenho uma prova muito complicada, ele manda pra mim. A troca sempre. Então a gente fica isso que é bom. alternando. Felizmente nós não somos da mesma turma, então a gente tem datas de provas diferentes, então a gente consegue conciliar isso. E isso desenvolveu muita gente uma questão de organização muito boa, porque a gente tinha que organizar todo o nosso tempo para não faltar para a equipe. E não faltar também para nosso curso pessoal, né? Então acredito que essa foi uma das principais dificuldades, estar por dentro de tudo, trabalhando tudo, estar em todos os trabalhos. O pessoal vai querer levar o drone para testar alguma coisa, você estar lá, assistindo, ajudando o pessoal, motivando o pessoal para andar o projeto e ver os problemas que estão tendo, porque você precisa estar ciente de tudo. Então, isso enquanto tem a rotina da engenharia, né? Então, essa acho que a principal dificuldade foi conciliar tudo isso. E o lazer, onde fica em tudo isso, gente? O lazer é o trabalho. O projeto virou lazer, né? Não tem uma horinha ali, não, de outro... Não, felizmente... Vamos no cinema? Sobra tempo, sim, pra gente fazer as coisas, claro. Não é tão puxado assim, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre em cima. Nós temos que, se aparece algum imprevisto, aconteceu inúmeras vezes, inclusive, daí a gente recebe uma mensagem do nada dizendo que alguma coisa deu errado. A gente tinha que ir lá resolver, né? Esteja onde estivesse, fizesse o que quisesse fazer, você tem que ir lá resolver. Certo? Então, seja achar alguém para resolver, né? Ou a gente mesmo, se não achar, a gente dá um jeito mesmo. Seja se a gente está em casa, se está na aula. Você está dormindo. Vocês são daqui de São Carlos, os dois? Não. Então em casa não é aqui, né? É bem comum. A gente teve reunião, inclusive, véspera de Natal, para resolver algumas coisas. Então, mas como a gente gosta do que está fazendo, não é como se fosse um fardo pra gente, é uma coisa bacana. E isso cria essa questão de responsabilidade, de estar por dentro de tudo, de estar vendo tudo que está acontecendo e ter tudo planejado. Aí sempre tinha reunião de planejamento nossa, que a gente conversava mesmo, plano B, plano C, se isso aqui não der certo, o que a gente faz? Manda pra cá. Não, se não der certo, manda pra cá. Sim. Sabe, a gente cobrindo sempre... todas as frentes. Esse é o intuito. Aí sempre tem que ter um plano B ou C pra tudo. Aconteceu, às vezes, de alguma coisa super inesperada acontecer, e a gente tem que resolver na hora, tipo, putz, não pensei que isso era possível. Mas a gente conseguiu resolver, a gente correu atrás. Então, essa questão de resolução de problemas, que é o foco do engenheiro, né? A gente viu bastante, não só problemas de hard skills, né? Tipo, o drone quebrou, tem que consertar ele em 2 horas. Porque vai ter uma prestação de alguma coisa, né? Mas também a questão de soft skills. Uma coisa deu errado, a gente tem que se replanejar. Foi marcada uma reunião meio que de supetão, sabe? Apareceu uma reunião, a gente tem que ir lá se organizar para ir. Então, essa questão de urgência, de se reorganizar, também é uma coisa que a gente desenvolveu bastante. Então, foi a principal dificuldade que a gente encontrou até o momento. Mas eu acho que essa experiência que você relatou aqui vira uma experiência para todo mundo, né? Porque, na verdade, na vida a gente vai ter todos esses corres aí que vocês falaram, dia a dia. A gente vivencia também, como funcionários da USP, como trabalhos 1000 que tem por aí. E vocês estão tendo uma oportunidade de já ir para o mercado de trabalho com tudo isso já colocado nessa experiência que vocês tiveram aqui, que vocês já vivenciaram enquanto alunos, né? Porque acaba sendo como uma empresa, vamos dizer, né? Você tem que realmente verificar tudo que é necessário sendo o chefe, de repente, né? Que no caso de vocês, vocês são o chefe, então como que eu vou resolver essa questão? Sou eu comigo mesmo, né? Ou com alguém da equipe que vai resolver na hora, né? Ou não é? É bem por aí. Mas olha que base boa que vocês estão levando da USP, né, professor? Exatamente. O interessante é dizer que eles não entraram no grupo e viraram chefes, né? Ou seja, eles entraram no grupo há um tempo atrás, eles foram amadurecendo e até que teve a escolha para virarem os diretores, né? E descobriram que o papel do líder é bem complicado, né? Não é fácil não, né? É o ônus então, e o bônus. A gente se coloca no lugar do outro, porque Exatamente. Um dia você vai estar lá fora e vai ter um chefe. É uma outra coisa que a gente tem que pensar, que sempre tem uma hierarquia. Querendo ou não, isso vai acontecer. E vocês já estão lidando com isso. Eles estão vivendo a USP. Isso. Né? A gente fala que tem alunos que entram aqui, passam pela universidade, vão embora, não aproveitam nada.
faz só É as uma pena não disciplinas. ser disso. E tem alunos que realmente vivem a universidade, doam, né? vivem tudo que tem aqui dentro. E é tão gostoso à noite a gente passar aqui nos departamentos, nos laboratórios e ver aquilo borbulhando de alunos, eles fazendo coisas assim fantásticas que eu não imaginaria fazer na idade deles nunca. Mudou, né? Mudou. Mudou, né, professor? E de que forma a sua experiência com a equipe influenciou na sua visão sobre engenharia mecatrônica? Mudou alguma coisa? Mudou bastante, principalmente eu comentei as principais dificuldades, né? Porque é nas dificuldades que a gente aprende algo, geralmente, né? Sim. Os melhores aprendizados vêm nos perrengues, digamos assim. E a principal coisa foi conseguir gerir tudo, principalmente, e entender como as coisas se conectam, não apenas no quesito técnico, né? Eu entrei aqui pensando, eu vou sair daqui aprendendo a fazer armadura no meio de ferro, por exemplo. Eu acredito que quase qualquer mecatrônico pensa a mesma coisa, que vai aqui sair num Tony Stark. E não é bem assim. As coisas, na verdade, são extremamente mais difíceis do que parecem nos filmes. Você chega com uma grande filmes. expectativa, e a expectativa que você tem antes de entrar na USP é completamente diferente de quando você está aqui vivenciando no dia a dia, não é? Exatamente. E... Eu ia falar que se a gente tivesse um orçamento gigantesco, talvez a gente consiga aí, tá? O Homem de Ferro precisa ser bilionário para fazer, né? Tem essa situação. Você acaba aprendendo o todo, que não é apenas, eu sei fazer tal coisa. Você tem que ter pessoas para te ajudarem a trabalhar naquilo, porque você pode até ser capaz, por mais difícil que seja, de saber tudo para desenvolver aquele produto, mas você não tem tempo, você não tem como fazer aquilo, né? E sobre essa questão de saber mesmo, é muito, muito difícil você ser capaz de entender, por exemplo, como um robô inteiro funciona em todos os seus pormenores. É uma máquina muito, muito complexa, por isso que a gente precisa de muitas pessoas para pensar. Então você acaba se especializando numa coisa, você acaba tendo uma visão geral, mas não muito profunda de cada coisa. É justo, né? E é uma coisa que mudou quando eu entrei na mecatrônica. Eu pensei, vou escolher mecatrônica porque eu vou saber mecânica, elétrica, programação tudo ao mesmo tempo. E não é exatamente bem assim. Você aprende tudo, sim. Mas ainda assim as coisas são muito complexas, né? E ser engenheiro não é apenas fazer um circuito, montar alguma coisa. Você tem que ser capaz de lidar com as pessoas, trabalhar em equipe, porque em qualquer situação de engenharia você não vai estar sozinho. Você vai ter outras pessoas para ajudar nesse projeto, seja empresarial, seja acadêmico, o que for, você precisa de outras pessoas, você precisa trabalhar bem em equipe. Então, essa questão de soft skills, que a gente comentou mais cedo, elas são tão importantes quanto a SARD, porque sem a soft você trabalha sozinho. Então, não adianta muito, o resultado do que você está fazendo não vai ser muito bom. Então, a principal mudança assim, que eu pensei na questão da engenharia, como eu escolhi a engenharia pensando que eu aprender mecatrônica, saber fazer tudo sozinho, a ideia é que eu percebi, não tem como aprender a fazer tudo sozinho. É realmente humanamente impossível. Então esse foi o que principal mudou do meu orçamento, que foi o principal aprendizado dentro da equipe, né? Não tanto no curso, mas principalmente dentro da equipe, trabalhando num projeto multidisciplinar, com vários cursos, as pessoas se complementando. Quando eu não sabia fazer alguma coisa, eu sabia que alguém sabia, e ia atrás dessa pessoa. Então, é isso que mudou, principalmente. E também essa parte da comunicação, né? Eu acho que é legal, eu falo assim, né, Júnior? Né? A gente fala para todo mundo que era mais difícil para o engenheiro antigamente se comunicar, se colocar, vir assim numa entrevista, porque não era o dia a dia dele, né? E cada vez mais as pessoas têm que se colocar nessa posição, né? Tem que explicar o que você faz, tem que ir numa competição e dizer, olha, eu fiz isso, saber se colocar é complicado, né? E isso também, cada vez mais, vocês estão desenvolvendo, isso é bacana de ver também. Sim, inclusive... Tô do lado de cá, né? Tô olhando, tô observando. Uma coisa importante de se comentar, nisso que a senhora falou de comunicação e tudo mais, é saber com quem você está falando, né? Eu e o Vitor, a gente, como por ser diretores, a gente faz bastante a questão do marketing da equipe também, a gente conversa com muitas pessoas, a gente corre atrás de patrocínios, e a gente tem que ter noção com quem a gente está falando. A gente está falando com o engenheiro da empresa, a gente está falando com o cara de vendas, a gente está falando com uma criança, por exemplo. Aí você tem que traduzir as coisas conforme aquela pessoa, a realidade daquela pessoa. Exatamente. Você não pode chegar na criança se comunicar ao nível do outro, né? Para que ele entenda a sua linguagem. Então, perfeito. Sim, isso é uma coisa que a gente teve que desenvolver bastante. Até a gente tinha uma mania de engenheiro mesmo, né? Você vai querer explicar uma coisa, uma pessoa que, por exemplo, não sabe engenharia, ou até mesmo uma criança, uma pessoa leiga, e você acaba falando muitas coisas técnicas. E a pessoa fica, tipo, legal, concordando com você, entendi nada, sendo que ela não bem. Entendeu nada, né? Então a gente acabou desenvolvendo muito esse tato. Legal. Né? Isso foi bem útil também pra gente, tanto pra falar com... A gente tem até dentro da equipe, né, um núcleo que só trabalha com extensão, né? Trabalha com crianças, dão aulas, inclusive, para ensino médio, ensino fundamental. Então,
tem esse tato que a equipe está desenvolvendo também. Não tem é as visitas monitoradas, né? Eles vêm aqui na Sim, USP sim, para também. conhecer vocês, né? com muita Vocês frequência. fazem, E inclusive às vezes do nada. Você está trabalhando lá, soldando um circuito, aparece meia dúzia de crianças, fala assim, explica para eles o que estão fazendo. Aí você olha, você pensa, você fica tipo, putz, tá, eu tenho que falar com as crianças e eu tenho que explicar que então, estou soldando estanho, porque o ponto de fusão é tal coisa e vai complementar o circuito. Não tem como você explicar uma coisa tão complexa assim. Aí você fala, não, eu estou fazendo uma coisa aqui e tal, o robô faz isso, ele utiliza isso, sabe? Tenta resumir bastante. Pra também atiçar a curiosidade deles e falar, Sim. putz, será que eu quero ser engenheiro? Sabe, a criança pensa isso. Os nossos intuitos como equipe também é isso, é mudar a comunidade local e trazer o pessoal para a USP, especialmente para engenharia, porque é o nosso know-how que a gente sabe fazer, mas, então, todo esse desenvolvimento é muito importante, né? Toda essa, principalmente desenvolvimento pessoal, né? Que acaba gerando disso. Então... Que bom que você tocou nesse assunto, porque eu falo sempre isso aqui, né? Tem gente que não sabe, mas a gente recebe telefonemas, eu já falei outras vezes aqui, talvez vocês não saibam, a gente recebe telefonemas de quanto custa estudar na USP, porque tem muita gente que não tem essa noção, então a gente sempre frisa cada vez mais que a nossa universidade é pública, é gratuita e é aberta. Então vocês podem vir aqui. Ah, mas eu vou lá aparecer do nada? Aparece, de repente você vai conversar com uma pessoa ou outra e vão te direcionar. Ou se não for naquele momento, eles vão falar, olha, tal dia você pode vir. Não se acanhe, porque a USP é de todos, né? Não é uma coisa fechada, não é algo que a gente está fazendo aqui a portas fechadas e ninguém precisa saber. Ao contrário, a gente quer mostrar para todo mundo, porque esse é o nosso papel da universidade, Sim, não é, professor? Exatamente. Então, vamos frisar bastante. E quando vocês partem dessa aventura aí? A gente está indo em viagem agora em setembro. Tá. A gente vai pegar... Rapidinho aí já. Já está aqui há 15 dias, até Olha menos. lá. É, menos, né? Todo mundo corrido para a competição, porque dia 12 a gente está embarcando. Obrigada por viagem. estarem aqui, viu? É. Eu sei que deve ter sido assim que meio... agradece. Mas agradeço. Que dia Sim. vai ser? Vai ser dia 12 de setembro. Lá. Mas vocês partem Não, daqui? A gente parte dia 12. A parte daqui dia 12. Sim, a competição é do dia 16 ao dia 20. 16 a 20. A gente parte no 12, Verdade. porque é uma viagem bem longa, inclusive, a gente vai daqui para Londres, então Sim. são várias horas de avião. Aí depois de Londres a gente parte para Bristol, então tem toda a questão de chegar no lugar, é um deslocamento que demora. Então a gente vai partir com uma antecedência razoável para montar tudo, testar tudo e se acomodar lá, Tá. para a gente não ter problemas como a gente citou anteriormente. Acho que tá bom, né? Dia 12, começa dia 19, você falou? 16. 16. Marca aqui. Chega Não dia esqueci. 13, dia 14 já começa a testar, 14 e 15, 16 começa a competição. É exatamente esse o intuito. Vai dar tempo. Dá sim, e a gente volta, a gente chega no Brasil dia 22. A gente sai dia 21, bem tarde. Olha lá. Então, já ia perguntar quando acontece, né? Mas já falamos. Então, né? A competição. E a gente vai ficar o quê? Na torcida, né? Lógico, aqui, para um excelente resultado de vocês na IMAV. Vou agora repetir a data de 16 a 20 de setembro, na Universidade de Bristol, no Reino Unido. Uma viagem e tanto, mas que com certeza vocês vão fazer com louvor. Tenho certeza disso. Todo empenho, né, professor? Sim, com certeza. Não dá para ter dúvida, dá? Não. Muitíssimo obrigada, realmente, por vocês estarem aqui com a gente, contando todos os detalhes. Nós desejamos, claro, muito boa sorte, que não é só sorte, né? Todo o conhecimento que vocês têm. E um belo desempenho de toda a equipe. Eu quero agradecer. Se vocês quiserem uma mensagem final, fique à vontade, hein? O professor quer falar alguma coisa de despedida? Bem, da minha parte, queria agradecer a oportunidade. Eu achei fantástica a oportunidade de a gente vir aqui mostrar o trabalho que os meninos estão fazendo, né? Como foi falado antes, o Grupo Semear é muito grande. São vários núcleos, né? Eles atendem aí a parte de robótica aérea, robótica terrestre, extensão com as crianças. Então é um grupo aí que realmente é o meu xodó, certo? Eu luto aí por eles já há alguns anos, né? E eles têm me dado muitas alegrias e é muito gratificante ver os alunos, a evolução deles todo esse tempo e como eles se empenham para estar desenvolvendo os projetos. E vocês? Você que é bom com frase de efeito? Não, você também, vai. A gente primeiramente agradece o convite, estar aqui. Imagina, muito eu que legal agradeço. a oportunidade, a estrutura daqui é fantástico. E por poder dar espaço para a gente não só divulgar o nosso projeto, mas também trazer essa visibilidade do que a gente tem feito aqui. De muitas coisas que a gente faz aqui na universidade. Fica a dica para contarem para nós, viu, também. De repente, tem umas novidades, venham falar pra gente. Com certeza. Já tenho meu contato, só mandar. Perfeito. Perfeito.
E também falar que o Grupo Semear está aberto aí todo ano a novos integrantes, então a gente trabalha em todas essas áreas, né? Então é muito legal tanto esse desenvolvimento não só da robótica, da engenharia, inclusive a gente conta com alunos que não são da engenharia, de todos os cursos aqui da ESC, da USP, justamente. Mas então, são todos da USP, do Semear. Tem alunos que também são de fora, alunos que são os convidados, que tem pessoal da USP de Ribeirão, mas também já temos membros da UFSCar. Mas é principalmente focado sim no campus de São Carlos, mas é aberto ao pessoal, a gente tem um processo seletivo todo ano e a gente consegue desenvolver tudo isso daí. Então a gente quer cada vez mais aumentar o grupo, desenvolver mais projetos e cada vez estar mais próximo dos laboratórios, dos pesquisadores e das empresas também. E você, Renan, ficou quieto, você vai dar achei verdade, boa, é tudo isso. Não, mas, assina embaixo. Não, é bem gratificante estar aqui pensando em crescimento de grupo, de pessoal mesmo, porque quando o grupo ele nasceu faz acho que uns 12, 13 anos mais ou menos, e ele era muito pequenininho, ele saiu assim 10 pessoas, menos do que isso que fundaram, e está crescendo bastante, inclusive é uma das maiores essa do campo, se não for a maior, e tudo que a gente vem desenvolvendo é muito bacana, porque há poucos anos atrás isso não era possível desenvolver dentro da equipe. Então a equipe está crescendo muito rápido, está entrando pessoas muito boas, pessoas que entram boas e são melhores ainda, com todo o treinamento que a gente dá para elas, tudo que elas aprendem na equipe. Então é bem gratificante estar aqui, esse marco histórico para a gente, que é a primeira competição para o exterior, né, mostrar a engenharia brasileira para fora, primeira de muitas, se tudo correr bem. Claro. Então é bem bacana estar aqui, mais ou menos nesse sentido. Como engenheiro, acredito que foi muito útil para mim estar na equipe, está sendo muito útil para mim, e eu quero poder passar isso adiante, tanto para os membros da equipe, quanto para o pessoal que eu conheço aqui da própria universidade, e inclusive até para o pessoal que vem atrás da gente, as crianças, por exemplo, que falam, nossa, eu quero ser engenheiro, como é que é? A gente dá os caminhos das pedras, então a gente gosta de... é muito bacana não só aprender e se desenvolver, mas ajudar os outros a se desenvolverem no processo. Poder ser um guia para essas pessoas. É muito bacana. Eu sei que ainda tô com meus 21 anos, estou no começo ainda, mas eu já começo a sentir um pouco disso. Então é bem gratificante. Mas o legal é com 21 pensar dessa maneira. Né? Eu acho que é um espelho que a gente passa até para todos que nos veem, né? De que quantos jovens que da USP estão desenvolvendo esse lado que muita gente fala que não existe. Né? A gente ouviu dizer, não, mas os jovens não pensam em nada mais disso. Pensam, olha que tem seres pensantes e que estão querendo passar adiante o que estão descobrindo aí para as novas gerações. Sim. Parabéns a vocês. Pedro Antônio está falando aqui, ó. Boa sorte na competição, pessoal. Vocês vão postar em algum lugar? É o intuito, sim. A gente tem um Instagram, @semear.usp. @semear.usp. Nós vamos postar o dia a dia da competição, até mesmo as preparações para a ida para lá. E tudo que a gente fez, a gente costuma postar lá, não só apenas da competição, mas de toda a equipe, tudo que a gente faz, tudo que a gente pretende fazer, processo seletivo e todas as coisas do gênero, a gente posta lá, é o nosso principal meio de comunicação. Então, fiquem ligados no Instagram para novidades, especialmente essa data de 16 a 20 de setembro, a gente vai estar filmando muita coisa do que está acontecendo lá. É bom para dar visibilidade, para também documentar como que foi lá, então fiquem ligados. Olha lá, ele olhou para a câmera. Faltou piscar, né? Falou que não ia olhar, hein? Muito bom, @semear.usp, então, para vocês descobrirem tudo o que acontece com essa turma grande aqui. Professor Dr. Marcelo Becker, muito obrigada. Aos alunos da Engenharia Mecatrônica, o Vitor Garcia Ribeiro e o Renan Ribeiro Machado. São Ribeiro, os dois, agora que eu percebi, gente. Parentes de algum grau. Alunos de Engenharia Mecatrônica. Quer complementar, professor, para falar alguma coisa? Satisfeito? Sim. Obrigada a todos, então. Obrigado a todos que participaram também no chat com a gente. É isso aí. A gente adora interagir, então façam essa interação. Contem também o que vocês querem saber aqui da USP São Carlos para a gente buscar